relevância no dito mundo global da pesquisa, a gente precisa publicar em inglês, né? E aí com esse corte e com as medidas que vocês estão trazendo, como que a gente vai fazer essa conta? Essas são as minhas 3 perguntas e eu gostaria muito que elas fossem respondidas para a gente não voltar nos pontos que eu acho que a gente não conseguiu andar. A gente consegue, acho que a gente consegue. Vamos lá. A Valéria responde agora. Thalita. Thalita, se eu não conseguir, você me fala. Você falou primeiro da como que a gente vai referenciar, medir a relevância das pesquisas. Veja bem, nós não queremos medir a relevância das pesquisas. O que nós queremos fazer é justamente isso que você colocou. Porque você não conseguiu nenhum financiamento da universidade para desenvolver os seus estudos e outras pessoas tiveram muito recurso para fazer isso. Porque foram esses tipos de denúncia que chegaram para a gente. Foram esses os questionamentos. Exatamente isso que a gente quer perguntar para os reitores, quando a gente chamar os reitores para conversar com a gente, quais são os critérios? Porque quem vai responder para a gente quais são os critérios que uma pessoa tem para receber ou não as passagens, as diárias, não é nem o reitor, é uma empresa, né? A FEPESP, a FESP, FAPESP, isso. Eu não entendi o que você falou. O fato de eu não saber a sigla te incomoda? Desculpa. Da próxima vez. É para isso que eu uso isso aqui, ó. Quando eu não lembro, eu consulto. Não tenho problema. Meu HD é aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão deixar eu responder? Você quer que eu termine de responder? Thalita, você quer que eu termine de responder ou sim? Você quer me ouvir? Tá bom. Nossa, que respeito. Eu adoro respeito com as mulheres, né? Ótimo respeito com as mulheres. Mas enfim, é isso, exatamente esse tipo de coisa que a gente quer saber se está sendo, como está sendo feito. Veja bem, nós não temos nenhum juízo de valor para chegar e decidir se a pesquisa X ou Y tem que continuar ou acabar. Não é esse o viés da fiscalização. É muito mais do que você falou, porque eu acho uma discriminação. Por que você teve que tirar do seu bolso e tem tantos outros que receberam pela universidade? Eu acho um absurdo. Sabe? Todos têm direito. Ou não é? Nem todos têm direito. E quanto à língua, o que você falou, no meu plano de governo, a língua inglesa tem que ser colocada na escola básica. Para quando a criança chegar na universidade, ela já falar inglês fluentemente. Isso está no meu plano. Respondi? Nós não vamos medir como que a pesquisa vai ser relevante ou não. Ninguém vai, em nenhum momento, no nosso plano de trabalho, nós falamos de medir se a pesquisa vai ser relevante ou não. Nós falamos que nós queremos saber por que algumas pesquisas levam a pessoas a conhecer o mundo e outras não. Qual é o problema? Entendeu?
as pessoas têm educação e permita que as outras falem. Só isso. Vocês estão fazendo a pergunta e não deixam a gente responder. Isso fica muito complicado. O que é? Eu tenho que pedir autorização o quê? Do seu lado aí, o que foi? Eu tenho que pedir autorização pra quê? Filmar, a gente não dá autorização pra ninguém. Tá no ambiente público também aqui. Eu não estou filmando. Pessoal. Galera, vamos lá. Só vou dar um toquezinho. Pessoal, só vou dar uma complementada na resposta da Valéria. Vamos lá, galera, vamos lá. Boa. Só alguns pontos sobre a pergunta da Thalita que eu tenho a complementar. A gente teve até agora 2 reuniões. Essas primeiras reuniões são para fazer requerimentos de informação. Então a gente pede todas as informações que a gente precisa para analisar. Né? O que a Valéria quis dizer é que a gente não vai, nós, né, na comissão, falar assim, não, isso aqui é pesquisa relevante, isso não é nosso escopo fazer isso. A gente mede relevância de pesquisa, na verdade a gente analisa a relevância de pesquisa da mesma maneira como a academia mede, né? Que é através de publicação em top journals. Então isso aí é tanto para a área de exatas quanto para a área de humanas, para todas as áreas. Os jornais, né, as revistas acadêmicas, se vocês quiserem, desculpe o anglicismo aqui. As revistas acadêmicas de maior relevância internacional são aquelas que a gente deveria mirar para publicar o quanto mais possível. E hoje a gente não está conseguindo chegar nelas, infelizmente, como eu disse no ranking anterior, na resposta anterior. Vamos lá. O inglês na escola é de 96, como que a gente vai ter uma comunidade acadêmica que possa Eu publicar concordo, em inglês eu concordo. para estar nesses rankings? Isso é incabível. Eu essa concordo. conta não fecha. Eu concordo. 96. Não, eu concordo. Eu acho extremamente importante que todo aluno saiba inglês. É fundamental. Agora, posso só terminar? Sabe onde está a resposta dessa pergunta? Dentro da própria universidade. Porque, como eu disse, o orçamento de 10 bilhões de reais para essas 3 universidades, 3 vezes mais funcionários no administrativo do que funcionários na academia. Desculpa, tem muito desperdício e é nisso que a gente tem que olhar. Não, vamos lá. Eu disse do administrativo. Do administrativo. Pessoal, deixa eu terminar, pessoal. Pessoal, só terminar rapidinho. O ponto vamos lá, o ponto pessoal, rapidinho, vamos lá. O ponto que diante de todos os números que eu já falei, quando a gente compara a universidade lá no México, quando a gente compara, você vê que tem muitas áreas que a gente pode melhorar o uso dos recursos. A gente é um orçamento maior do que o estado de Pernambuco. O orçamento da USP, né, é maior que o estado de Pernambuco. Então é extremamente importante que a gente use bem esse recurso, justamente para focar nas prioridades. Seriam quais? Uma delas é o que você falou. Eu concordo, todo aluno da USP, Unesp, Unicamp deveria saber não só ler, falar, mas produzir conhecimento acadêmico em inglês. Extremamente importante. Agora, a resposta para essa pergunta não está no outro mundo, está aqui dentro. E é nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que a gente tem que fiscalizar, que esse é um dos papéis do Legislativo. Por último, só um ponto no finalzinho, você falou, com relação aos cortes. A gente não está falando de cortes, estamos falando da CPI. Corte daí é um outro assunto federal, que daí é um outro assunto que a gente pode debater também, se vierem perguntas. Beleza? Vai, obrigado, Thalita. Primeiramente, alguns aqui falaram, mandaram coisas de plástico para o MBR. Esse evento não é um evento do MBR, não. Isso daqui é um evento do Unicamp Livre. Exatamente. Quero pedir para vocês. Pessoal, eles organizaram, já. Pode explicar, deixa eu explicar. Irmão, hoje,
Se você não entende, desculpa, se você está na universidade, você não entende a diferença entre USP Livre, Unicamp Livre. O nível aqui é muito pior do que eu imaginei, velho. Eu tô surpreso, cara. A gente não consegue falar. Velho, a pessoa não entende a diferença entre USP Livre, Unicamp Livre, MBL, PSL. A pessoa quer falar de política, velho. O cara fala assim, estamos desperdiçando muito dinheiro. E educação não é desperdício. Cara, o nível tá demais. Gente, eu vou pedir um favor então pra vocês, pra quem não tem paciência nem de me ouvir falar, né? Professora... Pessoal. Então vem apagar. A gente quer ouvir. Pessoal. Eu vou... Só uma premissa, assim, de novo. Eu só queria se soltar uma premissa de novo para nossa conversa. Que é a seguinte, pessoal. É a seguinte. Todos nós, temos visões diferentes. Isso é louvável numa democracia. A gente tem que ter divergências de ideias para Agora, onde todos nós queremos chegar é com certeza ao mesmo lugar. É que as universidades sejam cada vez melhores, que as universidades sejam cada vez melhores, cada vez mais justas, socialmente justas, inclusive. Por isso a gente defende, né, a cobrança da mensalidade, mas pode ter outros caminhos. E que elas pesquisem com relevância para estar entre as melhores do mundo, é isso que a gente quer. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa premissa, vamos continuar nossa discussão. Valeu. Pessoal, todo mundo aqui. A função dessa audiência pública é discutir sobre o que está rolando nas universidades públicas, sobre a CPI. Primeira coisa, eu vou fazer um pacto com vocês. Primeiramente, todo mundo aqui quer fazer pergunta. Ah, beleza. Todo mundo quer fazer pergunta aqui. Então, vou fazer o seguinte. Quando os deputados responderem, se vocês querem contradizer, etc., falem com o Vitor, que o Vitor ele está cuidando das perguntas. Essa é a primeira coisa. E, em troca disso, a primeira coisa que eu vou fazer, então. Vamos fazer o seguinte, então. Ninguém provoca aqui e ninguém grava aqui, tá bom? Beleza? Tá, eu falo... A turma grava. Mais amor, por favor. Pessoal, esse evento é um evento histórico. A gente precisa fazer com que esse evento continue. Se ninguém aqui... vamos continuar assim. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos continuar assim, tá engraçado. Alô? Eu achei que... Pessoal. Minha pergunta é simples, rápida e bem técnica. Eu não faço parte de nenhum movimento, nem de direita nem de esquerda. Eu só queria saber da parte que falaram que iam julgar a pesquisa que estava sendo feita há muito tempo. Eu queria saber se vai passar por um corpo técnico, as pesquisas estão há muito tempo, para que não ocorra cortes ideológicos, nem seja de esquerda ou de direita, julgando que a pesquisa pode ou não ser necessária. Porque é fácil dizer, está demorando muitos anos para a pesquisa acontecer, só que existem pesquisas de níveis diferentes que levam tanto tempo para serem realizadas. Então, é simplesmente essa. Obrigado pela presença de vocês aqui, sanando nossas dúvidas.
Só para começar, assim, eu acho que tem... Obrigado pela pergunta, direto ao ponto, super relevante. Qual que é o seu nome? De novo? Henrique. Valeu, Henrique. Então, assim, de novo, né, a gente não tem o papel de nós ali julgarmos o que é pesquisa relevante ou não. A gente usa os critérios que são os critérios usados pela própria academia. Então, assim, é o nosso intuito, né, entender o porquê do número de pesquisas ser tão grande, mas a qualidade das pesquisas, a qualidade das publicações não estarem entre os jornais mais relevantes das suas respectivas áreas, no Brasil e no mundo. Não estarem. Desculpa, assim, às vezes dá um deslize, assim, acontece. Então, de novo, né, então é super importante que a gente entenda quais que são os incentivos, porque cada um reage a incentivo. Se, por exemplo, você recebe uma pontuação de 10 pontos, vamos supor, para publicar numa Nature, que é uma puta revista na área de exatas, né? De biológicas e tal. Agora, se você recebe 9 pontos para publicar numa revista da própria universidade, onde você vai publicar? Para você publicar na Nature, demoram 3 anos, várias revisões, é um processo longo. E se você publica numa dessa, poxa, a sua relevância assim, como acadêmico é sensacional. Agora, se você publica numa revista da universidade, às vezes o percurso é mais simples, tem menos revisores, os critérios adotados, né, para publicação não são dos mesmos parâmetros, dos mesmos níveis. Então a gente tem que talvez pensar ou sugerir para as universidades uma revisão de pontuação, para que tenha uma pontuação muito maior para uma revista como a Nature do que para uma revista local, mas nesse sentido. Porque a gente não pode também, a nossa capacidade de atuação ela é limitada, né? Nós somos fiscalizadores do Poder Executivo e existe a questão da autonomia universitária. Agora, o que a gente pode fazer sugestões de como alinhar os incentivos para que as pesquisas acadêmicas sejam cada vez de mais relevância e não a quantidade maior, mas a qualidade melhor. Valeu. Então vamos agora para o próximo, Paulício do IC. Tem água? Tava dando interferência. Desculpa, eu vou primeiro quebrar esse modelo. Eu não vim perguntar nada, eu só vim esclarecer. Então, eu quero dizer o seguinte, o professor Paulo Lício, Instituto de Computação, atualmente 100% do tempo na administração da universidade, e eu respondo hoje pelo cargo de Chief Information Officer, ou seja, eu cuido de governança e tecnologia da informação e comunicações. Então eu gostaria de saber que eu concordo plenamente, 100% do tempo, em que vocês, como representantes da sociedade, devam questionar a universidade e todo o gasto que tem aqui. Eu sou membro da sociedade, assim como todo mundo, e os pais da maioria de vocês que estão aqui também são. Então, tem todo o direito, porque ocorrem barbaridades em campos de universidades públicas que são indescritíveis. Aqui também ocorre em menor grau, eu acho, mas a sociedade tem que ter o direito, e ela até hoje nunca fez essa cobrança das coisas, do que acontece aqui. Sempre a universidade está pagando e sustentando isso sem ter uma visibilidade, um retorno do que é feito aqui. Do que acontece? Então, na realidade, eu não estou aqui para dizer, eu concordo com o papel de vocês têm que fazer isso, mas eu discordo da forma. A forma, porque, eu vou começar assim, quase meio que de sopetão. Bastaria chamar um professor, perguntar como é que a universidade funciona, para saber que várias das suas perguntas, deputada, não fazem sentido. Então vamos começar por salários. Bom, salário. Os salários que foram citados, o salário que foi citado, não é o mais alto, ele é o segundo mais alto. Tá? Ele apenas ocorre porque falta um pouco de informação na forma de consulta. O nosso salário, a forma como é disponibilizado, ainda está misturado, não está separado. Então, um mês que ocorre um acúmulo de férias, ele é somado.
Então, esse salário que foi citado é o segundo, e o primeiro é do procurador-chefe da universidade. E por que o salário é tão alto? Porque não obedece às nossas regras. Todos os outros funcionários e docentes seguem as regras com limite de teto do governador, módulo, algo a mais que eu vou falar. Mas os procuradores seguem carreira específica da área de justiça, então nós temos que questionar e fazer leis a respeito por que a área de justiça do país tem salários tão altos. Nós somos obrigados a pagar esses salários altos. Tá? Entre os docentes, por que temos alguns que estão acima do limite? Porque a legislação anterior é que é válida e você não pode desmanchar o que existe. Por mais que você queira diminuir o salário, é impossível. Esse país considera impossível diminuir os salários. Isso é uma utopia. Israel, na década de 80, teve um problema tão sério quanto o nosso problema do plano real que arrumou o país, só que a solução lá foi diminuir todos os salários em 20 e tantos %, de uma vez só, numa canetada só. Foi assim que resolveram. Mas nesse país utópico não se pode baixar o salário. Então tem uma lei que diz que não pode baixar o salário. Uma vez que o salário está adquirido, não se pode baixar. E eles continuam, porque eles foram os critérios, as componentes de salário que fazem ele ficar acima do teto é porque existe uma legislação que o próprio Ministério Público diz, olha, isso aqui eu não posso, você não pode cortar porque foi adquirido. Tá? Então, o que mais? Vamos falar sobre retorno da universidade. As empresas filhas da universidade faturam hoje anualmente 2,5 vezes o orçamento da universidade. Então, esse é o primeiro dado que vocês não têm, mas no site da Unicamp tem informação, especialmente no site da Inova, que é a agência de inovação. O que mais? Fala algumas das coisas que você perguntou aqui, que minha memória é muito fraca. Fala uma palavra-chave e eu te dou uma resposta. Eu estou respondendo perguntas específicas. Uma palavra. A concessão de... você quer saber como é que alguém viaja para fora? Por que um projeto de pesquisa recebe financiamento durante 20 anos ou 30 anos? As diárias de hotéis. Os diários de hotéis são tabelados aqui na Unicamp, mas não é pela universidade. A universidade não paga. São raríssimos os casos em que a universidade paga diárias, que paga pesquisa. Toda a pesquisa, 95% da pesquisa na universidade, das despesas de viagem de professores e alunos, é pago por órgãos de fomento de pesquisa. FAPESP no âmbito estadual e CNPq e CAPES no federal. Como é que isso é feito? Por mérito. Todo o processo é julgado por pares, por mérito. Então, se um professor tem há 30 anos está fazendo um projeto de pesquisa, recebe auxílio para isso, e um outro não tem, é porque ele foi julgado pelos pares, não recebeu, e durante 30 anos está sendo avaliado como uma boa pesquisa. Toda a despesa que ele pode fazer é em cima daquilo que ele conseguiu com o seu projeto de pesquisa. Tá? Então, não tem esse problema pode estar no começo de carreira, você tem que ser avaliado pela sua área. Eu também não tenho projetos de pesquisa na minha, tenho um restinho. Tem colegas meus que têm muito melhores do que eu. Eu já tive alguns, etc. Não tenho vergonha de confessar isso. Tenho 800 citações no Google Scholar. O top do meu instituto tem cerca de 8.000. Mas o meu colega da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, que trabalha com onde eu fui fazer um sabático, tem 24.000. É uma diferença muito grande. Por que nós temos assim? Nós temos muitas razões históricas. O país vive isolado, longe a 10.000 quilômetros do mundo civilizado. Vamos falar a verdade. Essa que é a verdade. Por causa disso, a gente não tem cooperação com outros pesquisadores. Temos bastante agora, tem muito incentivo para isso. Nós vivemos isolados do mundo. Então, nós não temos o mesmo impacto, nós estamos caminhando para chegar lá. Então, dizer que nós temos um número muito grande de publicações e não tem impacto, é verdade, de certa forma. Nós tínhamos um sistema de avaliação da nossa pós-graduação que contava números, até hoje ainda conta números de publicações e dissertações. Eu sei que não tenho tempo, eu estou tentando responder perguntas. O que mais? Eu não quero fazer perguntas.
fazer 2 comentários sobre as observações das respostas, das perguntas, não sei mais o que é de tá, se é a resposta da pergunta ou da resposta da pergunta. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Né? Vamos lá. Bom, seguinte, né? Eu achei um ponto muito interessante que ele falou sobre os salários. Bom, ele falou um ponto muito interessante sobre os salários. De fato, não dá para baixar, tem uma série de restrições e, enfim, são as leis que são vigentes. Infelizmente, a gente depende de uma reforma administrativa muito maior que tem que acontecer em Brasília para que os incentivos do funcionalismo público sejam alterados a ponto de que os funcionários públicos consigam servir com cada vez melhores condições, mas também com meritocracia a população brasileira, porque a gente tem regras do funcionalismo que realmente fazem com que as coisas não funcionem bem. Vou dar um exemplo, né? Alguns já viram funcionários públicos serem exonerados só em casos muito extremos. Então esse tipo de coisa é muito raro e que gera distorções de incentivos muito sérias. Então, por exemplo, se um professor ou se um funcionário do administrativo, às vezes é mais fácil falar do caso do funcionário administrativo, que falta ao trabalho consecutivas vezes ao longo de meses, né, ele não pode... Só rapidinho. Pessoal. Então, ele não pode ser exonerado hoje. Isso não faz sentido. Se o cara para de trabalhar, não pode ser exonerado, fica 6 meses sem trabalhar e não é exonerado, isso não pode acontecer. Então, isso acontece só em alguns casos específicos depois de anos e anos de investigação. Então, essa é a realidade do funcionalismo público no Brasil hoje. Agora, tem outras áreas que a gente pode focar para usar melhor os recursos. Terceirização de atividades administrativas, né, de atividades de secretariado, enfim, são importantes e poderiam dar maior agilidade aos serviços, melhor qualidade de serviço e menores custos. Revisão de contratos de prestação de serviços é outra fonte. Reestruturação organizacional, redesenho de processos é outra fonte. Então isso daí, a CPI pode dar direcionamentos. Isso é extremamente importante. Pessoal, depois faz uma pergunta aqui. Então assim, essas são ferramentas que nós, como fiscalizadores do Executivo, podemos sim propor. E sobre a questão da produtividade, do número de citações, que o colega dele lá na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara tem 24 mil citações, o melhor aqui tem 8, ele tem 800, tal. Isso só reforça aquela argumentação que eu disse no início. Por que um cara que está na Universidade de Santa Bárbara, que está na fronteira do conhecimento na área dele, vai fazer uma parceria acadêmica com um cara que está muito atrasado? Ele não tem incentivo para isso. Então, por isso que é extremamente importante que a gente consiga alocar forças e recursos naquelas áreas em que a gente é competitivo e dando mais apoio para aquelas que vão ganhando competitividade também. Então isso é muito importante para que a gente consiga, nessas áreas que a gente está na fronteira do conhecimento, fazer parcerias com as universidades de ponta e aí sim fazer publicações relevantes, que é isso que a gente quer. Obrigado. Já existe, pode ser melhorado cada vez mais, como eu disse, nos indicadores da qualidade, da produtividade das pesquisas acadêmicas aqui no Brasil, que infelizmente ainda são muito baixas. Sr. Paulo, agora é o Henrique Pereira, do FGW, antes que ele tá. Henrique Pereira, do FGW. Aí, tá todo mundo me ouvindo? Na frente. Beleza. Aqui. Ok, eu vou ser bem breve, que eu vi o deputado Daniel, do Novo, falando, ou talvez eu tenha ouvido errado, falando sobre acabar com o subsídio do bandejão. E outras coisas também, de cobrar de quem supostamente pode pagar e tal. Eu gostaria de que ele explicasse o que ele quer dizer com isso, se é cortar geral, se vai ter algum tipo de voucher, alguma coisa assim para subsidiar os alunos que não são milionários, assim, então. E, bem, eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade aqui para perguntar para o ator se então se é roubo ou não. Só um minutinho, rapidinho. Eu realmente gostaria que ele não me sabonetasse dessa vez, tá? Valeu, pessoal. A minha é breve, imposto não é roubo. Qual que é o seu nome? Desculpa. Henrique.
Valeu, Henrique, pela Nossa, pergunta. só tem Henrique. Bom, vamos lá, né? Nos casos de, estacionamento, eu acho que tem poucos incentivos para que possa existir algum tipo de voucher. Enfim, se a pessoa já vende carro para a universidade, ela claramente tem as condições de fazer a manutenção daquele carro e por aí vai. E enfim, todas as universidades que você vai mundo afora, não existe esse negócio de estacionamento gratuito. Mesmo nas universidades públicas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Você vai para qualquer lugar, isso é algo tipicamente brasileiro, né? Que na verdade é um desconto que você dá para quem não precisa já na largada, né? No caso do bandejão, eu acho que no final de contas o modelo bandejão é um modelo que eu não gosto. Agora, eu gosto da ideia de ter concessão de espaços para restaurantes. Se não chegar até o fim da resposta, vocês vão acabar tendo conclusões que não são as que eu acredito, que eu defendo. Então é importante esperar até o final antes de protestar. Qual que é o ponto? Eu gosto do modelo de concessão de restaurantes, de lanchonetes e tudo mais. Se a pessoa é de um nível socioeconômico e não tem condições, aí sim ela ganha um voucher, um vale-refeição que garanta que ela consiga se manter bem. Eu vou dar um exemplo do INSPER. O INSPER é uma universidade super cara, uma faculdade super cara em São Paulo. A mensalidade acho que está mais de R$4.000. Mas hoje o INSPER consegue garantir que quem passa no vestibular, tendo dinheiro ou não, vai estudar lá. E no limite, se vem de uma família de baixíssima renda, como eu vim lá atrás, então, ele falou que eu venho de uma família de 11 irmãos, minha mãe era diarista e por aí vai. Então eu, quando fiz a faculdade, não é vitimismo. Eu, quando fiz a faculdade, eu tive que ralar pra caramba. Eu tive que me esforçar e eu tive que, no final de contas, às vezes eu tinha que pular a refeição. Entendeu? Então eu vivia numa condição que era a condição que eu acho que nenhum aluno deveria passar. Então, de pular a refeição e por aí vai. Agora, hoje o INSPER, ele não só garante alimentação para todos os alunos que são de baixíssima renda, como ele garante até a moradia. Tem lá um prédio que chama Toca da Raposa, que é onde que é um prédio super moderno, que veio de doação de um empresário bilionário e que hoje atende centenas de alunos que vêm de situação de baixíssima renda e não conseguem se manter em São Paulo. Esse é o mundo ideal. O mundo ideal é o mundo onde a gente seja mais justo nesse sentido. Quem tem condições de pagar, paga. Quem não tem condições vai estudar do mesmo jeito e com diversos tipos de auxílios. E aí sim a gente consegue ter uma universidade mais justa. Até porque, se no INSPER é possível fazer isso, com o dinheiro do pagador de impostos, a gente tem que ter uma preocupação muito maior para conseguir chegar nesses níveis. E é nisso que eu acredito, né? Porque hoje, dinheiro que está indo para salário, às vezes, de um funcionário administrativo que faz poucas coisas ao longo do dia, e vocês entendem o que eu quero dizer, né? Ele poderia, ao invés disso, ao invés de ir para essa pessoa, ele poderia estar ajudando na permanência de um aluno de baixa renda. E aí, essas coisas que a gente tem que olhar com mais cuidado, com mais detalhes. Estou só falando dos critérios, né? Os critérios estão em aberto. É um debate que a gente pode levar para frente e que a gente pode se aprofundar nele. Porque hoje, qual que é o debate? O status do debate você olha nos jornais, cobrança de mensalidade ou não cobrança de mensalidade? Quem sabe daqui a um tempo, a gente entendendo que essa pode ser uma solução viável, a gente começa a debater. Mas como que a gente cobra a mensalidade? Para quem e quanto? Então, no meu ponto de vista, depende do curso, depende da cidade onde a universidade está alocada. Então, por exemplo, medicina em São Paulo vai ter um preço. Letras no campus da Unesp, de Ilha Solteira, vai ter outro preço. Não faz sentido terem mensalidades iguais. E, como critério de cobrança de mensalidade, eu já disse no começo, a família tendo uma renda igual ou superior a R$5.000 por pessoa da família, então uma família de 4 pessoas, uma renda de R$20.000 ou a mais, ela paga a mensalidade integral. Abaixo disso vai dando percentuais cada vez maiores de bolsa, até no meu ponto de vista, quando bater numa renda por volta de R$1.200 por pessoa da família, dali para baixo 100% de bolsa e correndo por pessoa da família. E quando chegar abaixo de um salário mínimo, aí já também é com a ajuda de manutenção. Mas isso assim, é um desenho inicial. Isso cobriria por volta de 10% do orçamento das 3 universidades
Isso não seria a única fonte de receita que é alternativa que a gente deveria buscar, tem várias outras opções, mas deveria ser um início para que a gente consiga corrigir uma distorção enorme que existe de uma faculdade que é financiada pelos pobres e que, no final de contas, as pessoas que usufruem, muitas delas têm condições de pagar e teriam condições porque já vieram de um ensino particular e às vezes com altas mensalidades. Do Henrique Sá do IMEC. Meu. Boa noite, meu nome é Henrique Saep, sou professor do IMEC. A amostragem é viciada, não todos os integrantes da comunidade da Unicamp se chamam Henrique. Quero dar boas-vindas a Vossa Excelência, a melhor universidade da América Latina, e que até onde me consta já está no mundo civilizado, é aqui mesmo. Eu não sei se a gente é tão civilizado assim como o mundo, mas a gente está nisso que se chama mundo civilizado. E quero saudar aqueles entre vocês, dentre vossas senhorias que estudaram a Unicamp antes de vir e também os que não estudaram, porque todos são bem-vindos aqui para aprender. Eu estudei na segunda melhor universidade do mundo e na nona, na Universidade de Cambridge, que por acaso hoje está frio, eu estou com a jaqueta, e no Imperial College. Eu fui pago pela CAPES e eu voltei para o Brasil pelo meu dever de fazer parte da construção da ciência nacional. Eu estou muito satisfeito com o meu salário, eu trabalho pra caramba. Só esse ano eu publiquei 2 artigos no Top Journal Qualis A1, certo? Eu já fiz projetos de colaboração com o MIT, que fica lá no mundo civilizado, e eu no momento tenho projetos de colaboração CAPES com a FECUB com a França. E aí, bicho? Eu não acho que a gente precisa de ajuda de político para fazer ciência. Eu acho que vocês podem ter um papel muito importante para fazer na política. Fiscalizar o executivo é muito importante. A missão institucional dos senhores e da senhora é muito importante. Vocês não têm que vir aqui me ensinar a fazer o meu trabalho, porque eu não vou lá ensinar você a fazer o seu. Então deixa eu dar um esclarecimento. As empresas privadas podem fazer convênios com a universidade pública já. Não é necessário nenhum instrumento adicional para isso. A FUNCAMP é a fundação da universidade que faz convênios com a iniciativa privada, que pode trazer projetos para cá. Eu mesmo acabei de mediar um contrato de inteligência artificial com a Motorola para decidir a performance de baterias, mediado pelo Instituto Eldorado, que fica dentro do nosso campus e que é especialista em fazer isso. Absolutamente vocês não precisam se preocupar com isso. Fiquem tranquilos. A gente também pode receber doações de fundações, de milionários, de bilionários, de trilionários, de alienígenas. A gente pode receber doações de todo mundo. Parlamentares, para melhorar o ensino na universidade pública. Também é importante registrar que a Unicamp, depois da Petrobras, que agora nós estamos em dúvida, é a maior produtora de patentes e tecnologia do Brasil. Maior do que todo o setor privado brasileiro junto, é a nossa universidade. Então as empresas filhas da nossa incubadora, que é a incubadora de empresa, só um segundo, mais antiga do Brasil, já tem um faturamento, como o colega mencionou, que é o dobro do nosso orçamento anual, de 4,8 bilhões de reais por ano. Esse é o valor que a gente gera para a sociedade, por ano. É o dobro do nosso orçamento. Folha de pagamento aqui não é uma fábrica de automóveis. É claro que o capital humano é o principal ativo na universidade. É evidente que a proporção de capital humano frente ao fixo numa universidade é muito maior do que numa fábrica de sapatos, certo? Então, absolutamente não tem nada de errado. Em qualquer universidade do mundo, a proporção de capital variável e capital humano é muito, muito grande. Tá? Isso é absolutamente normal. Por que alguns recebem auxílios, outros não? Acho que o colega já, do jeito dele, respondeu isso e acho que está certo. Acho que as ciências humanas são depreciadas. Eu sou da matemática, eu ganho todos os projetos que eu peço. Acho que talvez valha a pena ter mais atenção em editais direcionados para as ciências humanas. Ressalvado que, assim, eles podem não gerar patente de tecnologia, mas geram soluções para problemas sociais, geram observatórios de problemas sociais, geram uma série de funções utilíssimas para a sociedade e para a nossa memória e cultura. Então é muito importante aumentar a disponibilidade de projetos específicos para as ciências humanas. Meritocracia.
Meritocracia. Nós já temos avaliações trienais, então eu fiquei um pouco perplexo. E se a gente tivesse uma pontuação que mede quantos artigos são publicados, a gente já tem tudo isso. A cada 3 anos eu sigo uma avaliação trienal. É que você tem o mesmo tempo que eu. Regras são regras. Eu estou respondendo as perguntas que eles levantaram. Vocês me... Aqui é para você. Você faz a pergunta e responde. Essa é. Isso. Você quer? Claro, tudo bem. Arthur, desculpa. Eu disse regras são regras para reiterar esse ponto. Quer dizer, se ele que afirma as regras quiser que eu pare, por isso, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos concordando aqui. Então, muito bem. Pergunta. Tá bom. Peço desculpa, você tem razão nesse ponto. Pergunta. Por que discutir visão política para a educação, que é importante no âmbito de uma CPI, em que o debate não é simétrico? Porque a gente pode se sentir investigado e intimidado. O debate sobre educação e rumos de educação, inclusive se paga uma paga importante, reconheço. Mas me parece que no âmbito de uma CPI existe um elemento de intimidação, porque a gente está ao mesmo tempo sendo objeto de inquérito, então recomendo cautela com isso, porque o debate não é franco. E uma denúncia, agora sim. Vocês querem coletar denúncias, então eu vou contribuir. Há anos, há mais de década, o governo de São Paulo debita os créditos da nota fiscal paulista, do ICMS, da arrecadação, antes de calcular a porcentagem que vai para as universidades. Tá? Pois é, mas a previsão constitucional original que gera o nosso orçamento não é formulada nesses termos. Então já foi calculado em centenas de milhões de reais que o governo do Estado não conduziu para a universidade a partir da dedução do valor total do ICMS. Então eu queria que vocês acolhessem essa denúncia e verificassem o que está acontecendo. Tá? Professor, só uma curiosidade. Em que escola o senhor estudou no ensino médio? Por essa do vídeo! Calma, filho, calma. Professor, por favor, que escola o senhor estudou no ensino médio? Tá bom, tá respondido. Escola particular no Rio de Janeiro. Matou. Eu vou pôr essa no vídeo. Bom, quando eu estava no ensino médio, Daniel, e as crianças ficavam fazendo bagunça, minha professora ficava esperando. Podemos? Vamos começar? Bom, vamos esperar o amiguinho. Você pode se inscrever, amiguinho. Eu não organizei, mas eu acho que... Então tá, então fica pra próxima, tá bom? Então vamos lá. No ambiente de torcida, né? Que aqui eu acho que ninguém tá pra debater, tá mais pra torcer pra um lado, torcer pro outro. Deixa o cara falar. Gosta de cortar os outros, mas gosta de cortar. Deixa agora. Vamos lá. O professor deu o exemplo dele, que com certeza absoluta é um exemplo bem sucedido, é um exemplo muito bem sucedido, pelo que eu entendi. O senhor é professor de matemática, tem diversos artigos no seu setor, consegue os projetos que o senhor precisa. Meus parabéns pelo seu mérito, eu tenho certeza que não é qualquer um que consegue chegar onde o senhor chegou. O que eu pretendo, e eu acho que é o projeto Daniel também, é que mais pessoas que têm o potencial do senhor, que obviamente têm um potencial, consigam explorar esse potencial. E para que isso ocorra, essas pessoas precisam de mais auxílio no início da sua vida escolar. Como que a gente faz hoje? O Daniel apresentou um dado onde a gente gasta, eu até anotei aqui, que eu não sei de cabeça, 1,4 mil dólares por ano
ou 14 mil dólares por ano por aluno no ensino superior. E apenas, qual a fonte dele? O CDE. E para cada aluno do ensino fundamental, do ensino público, 3,5 mil dólares por ano. Então eu acho, na minha opinião, acho que temos uma distorção onde alunos do ensino básico não conseguem, muitas vezes, explorar o potencial que tem para ser um professor como o senhor. Eu não discordo do que o senhor está falando aqui. Então, o senhor deu um outro exemplo aqui, falando que aqui, eu não lembro exatamente porque foi muita coisa, mas que aqui tem uma alta produção de patentes. Não discordo disso. A maior do Brasil. Não discordo disso, mas digo o seguinte, e a execução? E os projetos para a sociedade além das patentes? Eu acho que tem um passo a mais que a gente não consegue. E por que que a gente não consegue? Não, você está dando um exemplo bem sucedido. Eu te daria diversos. Eu acho que existem outros. Eu não vou provocar. A gente poderia ficar aqui brincando de lacração, mas eu vou devolver a pergunta de um jeito sincero. Eu acho o seguinte, a gente tem outros níveis para medir qualidade de pesquisa que eu, pessoalmente, eu, Arthur, sou muito faixa branca nesse debate. Você chega para mim e fala assim, o que é uma boa pesquisa ou uma má pesquisa? Eu não sei. Eu vou ter que participar para você, não, você não quer ouvir a pergunta? Então vamos acabar com isso aqui, ó. Só deixar um recado final para o professor aqui, lacrador, que deu o monólogo dele. Se o senhor acha que a CPI das universidades não faz papel, não é papel do deputado estadual por não ser uma fiscalização do executivo, eu faço uma sugestão para o senhor parar então de estudar matemática, estudar um pouco de política antes de dar pitaco. Eu só gostaria de fazer uma consideração final, porque eu tenho ainda um outro compromisso e eu preciso ir embora agora às 9 horas. Seu nome, por gentileza? Paulo. O Paulo fez uma colocação para mim aqui que foi o que... Cadê o professor? Ele. Como é que se chama? Henrique. Só tem Henrique aqui. E o Henrique acabaram falando a mesma coisa. Me parece que o fato CPI é que incomoda. Vocês estão achando, e a gente percebeu, eu percebi lá nas reuniões, né, Daniel, que estão comparecendo alguns alunos que acham que, como nós somos políticos, e você falou que não vai ensinar pra gente o que a gente tem que fazer, e a gente não tem que se meter no que vocês estão fazendo, eu sou política e sou professora também, então eu estou nos dois. Então, assim, o que a gente vê é o seguinte, gente, a CPI é só para fiscalizar o que está, se o dinheiro que está saindo do Estado de São Paulo está sendo usado para chegar na ponta que são para os alunos. É só isso que a gente está fazendo. Ninguém quer aqui determinar quais são as pesquisas que são mais relevantes. Ninguém aqui quer determinar quais são as pessoas que vão ter dinheiro para isso ou para aquilo. O Paulo falou com propriedade, eu percebi que é a sua preocupação também. O fato da gente estar investigando, né, recebendo denúncias, e aí a gente está apurando as denúncias que estão chegando, ou inclusive com os órgãos competentes, que é o Ministério Público, que é para o Tribunal de Contas. É só isso. Ninguém está desconfiando de nada. A gente só está levantando. Precisa ser... O dinheiro é público. Se ele é público, ele precisa ter transparência. Só isso. O Paulo acabou de colocar para mim que o que eu consultei aqui está errado. Não é essa pessoa que recebe o maior salário. É uma outra pessoa. Essa recebe 71, a outra recebe 65. Bem, então tem coisa... Porque é da justiça, mas não é a universidade que tem que pagar. Então vamos ver se a gente consegue mudar isso. É para isso que nós estamos fazendo a CPI. É para isso. Para a gente colocar, porque daí a universidade para de pagar esse salário e esse
feita para a universidade, para ser investido para os alunos. Então, esse é o viés da CPI. Ninguém quer agredir, ninguém quer deixar vocês sob investigação. O negócio não é com os alunos. Muito pelo contrário, os alunos são simplesmente as vítimas que não sabem o que está acontecendo. Porque o salário está chegando para vocês, a gente não está sabendo? É isso? O salário do procurador público está chegando para vocês, a gente não está sabendo? É isso? É só isso que a gente quer saber. Então, eu tenho certeza que a gente vai concluir a CPI, que a gente vai mostrar para vocês realmente o que nós queremos. Uma universidade pública que dê realmente uma condição de igualdade para a sociedade. É isso que a gente quer, que tenha, principalmente, que professores possam dar aula e não doutorandos e mestrandos, que é o que a gente também recebeu de denúncia, sabe? Quem tem que dar aula é o professor que recebe para isso, e não orientando dele, tá? Então, tudo isso faz parte da nossa, do nosso trabalho, é isso que a gente quer, só isso. Não se sintam investigados. Ninguém aqui está apontando o dedo para ninguém. Vocês estão bem enganados. Ganham tratados e fiquem entendendo. Vai ter corte, vai ter luta, não! 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 Vamos lá, pessoal. Eu queria fazer só alguns comentários com os pontos do professor Henrique. Primeiro, parabenizar pela carreira de sucesso. Serve como espelho para muita gente aí que está na matemática, que está correndo atrás, que quer, enfim, fazer pesquisas importantes, boas, enfim. Então, é super importante ter pessoas como você aqui no debate, super qualificadas. Você mencionou assim que a gente não precisa vocês não precisam de ajuda de político. Eu só queria comentar um ponto, né, que a gente, a função não é questão de ajuda de político, né? A gente foi eleito, né, democraticamente, e a gente foi eleito justamente para cumprir um trabalho, um serviço para a sociedade. Esse serviço, vamos lá, pessoal. Esse serviço é o de buscar desenhar e buscar aprovar leis que melhorem o Estado, de acordo com aquilo que cada um de nós acreditamos, e de fiscalizar o Poder Executivo naquilo que cabe à nossa responsabilidade e aos nossos... Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu ainda vou conseguir responder a pergunta. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vocês estão dando um prato cheio pro Arthur aqui. É tudo que ele quer. Vamos lá, pessoal. Então, o que eu disse assim, não é ajuda de político. A gente está aqui com um escopo, com um papel específico relacionado às leis, relacionado à fiscalização do executivo. A gente batalhou para conseguir representar cada um de vocês, cada um da população paulista, e a gente está aqui para servir. Esse é o ponto. A gente tem hoje uma ojeriza com o político, com razão. O Brasil viveu momentos extremamente duros, e que muito da culpa que existe por conta da situação do Brasil hoje está na mão dos políticos. Mas é justamente isso que a gente quer quebrar, é isso que a gente quer mudar, é trazer pessoas que têm essa mentalidade de serviço na política. Então isso eu acho que é muito importante
não é ajuda de política, é nosso serviço, é nossa responsabilidade de entregar o melhor possível para melhorar o Estado de São Paulo e tudo aquilo que envolve a estrutura do governo do Estado de São Paulo. Dentre essas estruturas, as universidades estaduais. Então isso eu acho que é um ponto muito importante para a gente discernir. Outro ponto que eu queria falar é sobre os incentivos. Hoje as universidades já podem buscar outras fontes de receita. Mas sabe por que elas não vão buscar? Porque elas têm receita praticamente garantida. Hoje elas não vão com o ímpeto que elas poderiam ir. E o terceiro ponto é que me assusta a gente se satisfazer com aquilo que já é bom, de acordo com os nossos parâmetros. E não buscarmos melhorar cada vez mais. Estamos na ponta e referência no mundo inteiro como instituição de ensino e pesquisa. É isso que a gente tem que buscar. Eu já dei aqui alguns indicadores que mostram que a gente está muito longe desse patamar. Você pode fazer pesquisas realmente de ponta e publicadas nos jornais de maior relevância no mundo na sua área. Mas essa não é a realidade da média dos pesquisadores dessas três instituições. A gente tem muito que avançar nesse sentido. É como eu disse, no ranking Leiden, né, que é da universidade holandesa, que é o ranking utilizado para medir a produtividade acadêmica das instituições de ensino superior, o Brasil não está mal em quantidade de pesquisa. Né? São Paulo, como eu já disse, produz mais pesquisas do que todos os países da América Latina, só de São Paulo. Com um PIB menor do que vários desses países, como México e Argentina. A gente tem um PIB menor que esses países. E ainda assim a gente produz mais pesquisas. Disso a relevância das nossas pesquisas estão muito baixas, de acordo com o ranking Leiden. Você pode vir com outros dados, a gente pode ver, eu posso até mudar minha opinião dependendo dos números que você me mostrar. Mas a gente tem que debater com base em fatos e dados. E por último ponto, né, que visão política não é escopo da CPI. Isso acho que a gente já tentou falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não é escopo da CPI. Né? Escopo da CPI é olhar a situação financeira das universidades. Produtividade acadêmica não é a gente que vai lá cravar o que é produtivo e o que não, a gente vai usar os indicadores que a academia já usa. Então é com base nesses indicadores, nesses parâmetros que a gente quer fazer um debate construtivo. E a CPI, apesar de ter uma nomenclatura ruim, uma coisa meio pesada, acreditem ou não, se vocês conhecessem um pouco mais do dia a dia da Assembleia, e eu gostaria até de convidar vocês para virem conhecer um pouco do nosso trabalho, virem conhecer a Assembleia, vocês vão ver que as coisas ali são travadas, é duro levar os projetos importantes para frente. Usar uma CPI pode ser uma ferramenta extremamente boa para a gente levantar um debate importante e promover mudanças reais, coisas que a Assembleia Legislativa não consegue fazer quase nunca, infelizmente. Então essas são algumas observações que eu queria fazer. Obrigado. Fala aí, pessoal. Só uma questão de ordem rapidinho. Quem se inscreveu para a terceira rodada não vai dar tempo. Por isso até que a gente pede para as perguntas serem mais sucintas, para ser o mais democrático possível e todo mundo poder perguntar. Infelizmente o tempo é fino. Então vai fazer uma pergunta agora o Ricardo e depois vai fazer só o William e a Érica. Quem tinha se inscrito e não são desses 3, só se uma dessas pessoas optarem por não falar, beleza? Desculpa isso, mas é que o tempo é limitado. Agora o Ricardo vai falar, se apresentar e se puder ser mais direto, seria bom para todo mundo poder falar. Bom, eu vou ser rápido, mas vai ser difícil, porque eu escutei muitas opiniões aqui e vejo que tem algumas confusões, tanto da parte dos estudantes como da parte dos deputados aqui. E eu vou tentar esclarecer algumas, porque é importante que eles aprendam também conosco aqui, tanto como a gente está aprendendo da CPI aqui, não? É engraçado que todo mundo aqui fica pedindo sempre que seja investigado a corrupção no Brasil, gasto de dinheiro público, e quando aparece uma CPI, que a gente não sabe o que vai acontecer na CPI, simplesmente se aparecer algo errado, bom, beleza. Por que a gente tem que ficar bravo com uma CPI? Faça toda a CPI. Eu acho que deveria fazer CPI em todas as universidades e em todas as instituições públicas. Isso é o melhor, né? Então, as confusões que eu vejo aqui as principais são: a pesquisa no estado de São Paulo é financiada fundamentalmente por instituições de financiamento da pesquisa. Então, mesmo que ela aconteça na universidade, ela é financiada por outras instituições, fundamentalmente. Portanto,
essas instituições deveriam ser também analisadas, não vou falar investigadas. Por quê? Porque o que é uma universidade? Uma universidade é um investimento que todos nós, no estado de São Paulo, incluindo nossos empresários, sou empresário, aqui tem outros empresários, a gente faz esse investimento para que a universidade resolva problemas que nós temos, para a gente poder criar produtos com valor agregado, como esse aqui, esse, que são todos importados no Brasil. E vocês possam pagar esses produtos mais baratos. Isso não está acontecendo hoje. Minha empresa precisa de coisas tão simples como um laser de diodo e uma lente, e não são feitas no Brasil. Eu tenho que importar um laser de diodo e uma lente a 4 ou 5 vezes o preço do custo, porque no Brasil não se faz. E as universidades, por exemplo, somente aqui na Universidade de Campinas, no IFCE teve, nos últimos 10 anos, 2 projetos de mais de 100 milhões de reais na área de pesquisa de óptica fotônica, o Quiatera e o projeto SOPOF. Mais de 100 milhões de reais e ninguém faz uma lente nem um laser de diodo. Então tem algo errado aí, porque eu paguei por isso, todos nós pagamos por isso, para poder ter um produto que agora eu tenho que vender em 5 mil reais, quando poder vender 1.000. Desculpa, todo mundo eu preciso esclarecer esses pontos. Então, a gente precisa, nós os empresários, precisamos dessa CPI. Nós precisamos que a universidade e as pesquisas trabalhem para nós não ter que importar produtos de fora. Produtos nacionais, feitos aqui, pesquisados aqui, nossos problemas serem resolvidos aqui. Então, por exemplo, minha pergunta para vocês é simples. Por que vocês misturam essas coisas? De universidade, de pesquisa, não está claro para mim, vocês parecem que não têm uma ideia como funciona a universidade, né? A universidade forma alunos e esses alunos são mão de obra para nossas empresas. O que sim está acontecendo, ponto aqui, por exemplo, que eu não vejo como vocês vão resolver esse problema, desculpa, por que tem tantos funcionários fantasmas aqui que não são demitidos? Isso é uma questão importante. A gente investe. Vamos abrir aqui para o próximo aqui. William da Fé. William da Fé, não é? Eu tenho 3 perguntas simples. Se você sabe me citar um paper além do PRL Science Nature de impacto na sua área. A outra pergunta é quanto você ganha, e a outra pergunta é o que você acha de parceria público-privada na Unicamp, se você pode citar uma delas. Bom, se eu posso citar um paper, não, tenho a menor ideia do que é isso. Segundo ponto, quanto eu ganho? Eu acho que ganhamos 24, é isso? 24 mil e pouquinho, descontado o imposto de renda, dá aproximadamente 18.800 reais. Só que você entrou nesse dado, eu e o pessoal do Partido Novo, pouquíssimos deputados fizeram o que a gente fez, inclusive os do PSOL e da esquerda não fizeram nenhum, que foi abrir mão do carro oficial, motorista oficial. Eu poderia ter 32 assessores, eu tenho 5, Daniel não sei quantos, o Daniel tem 8, ele poderia ter 32 também. Não só isso, a gente abriu mão do nosso auxílio saúde, né? Auxílio moradia, auxílio saúde, e abrimos mão do nosso gabinete externo. Nós somos os deputados mais econômicos da Assembleia. E a última pergunta, você disse o que eu acho do PPP. Eu acho maravilhoso. Inclusive, eu dou uma sugestão para o professor que falou que as empresas já podem fazer isso. E justamente, eu não vou me estender aqui, porque o pessoal não está ao fim de ouvir, porque é justamente a questão dos incentivos. Mas eu faço uma proposta. Você pode até fazer com a cabeça se sim ou se não. Você venderia o nome de uma sala para um milionário que quer doar aqui? Obrigado, concordamos. Valeu. Não conheço nenhuma, zero. Eu perdi uma das minhas perguntas. Citar o paper. Se puder fazer a pergunta de novo, porque não. Não, é um paper que não fosse a Nature. Um paper que não fosse.
Ah, econométrica, eu sou economista, né? Então econométrica é a melhor. Qual a outra? O quanto você ganha? Ah, é a mesma coisa que ele. E o que você acha do PPP? E Só que eu acho que eu vou dar uma alongada no quanto eu ganho, porque eu acho que isso é relevante. Por quê? Bom, eu acho que tem muita gente que está na política por motivos diferentes, né? Cada um tem a sua motivação. Né? Uns, motivações boas, outras não tanto. Né? E eu acho que é importante, né? Porque essa pergunta é uma pergunta claramente que quer constranger, né? Quer falar assim, olha, poxa, né, a gente está aqui e tal, olha quanto vocês ganham, quer falar? Não. Bom, contar até um pouco do histórico. Sou economista, né? Me formei no INSPER, trabalhei no mercado financeiro durante um tempo, durante alguns anos. Larguei tudo e fui trabalhar com refugiados de guerra no Oriente Médio, trabalhei com refugiados do Iraque, da Síria. É engraçado, né? Porque quem defende essas coisas geralmente batem quando alguém que não pensa igual fala. É que você não é de esquerda, senão você ia ser aplaudido. Depois eu tive uma oportunidade incrível na minha vida de ganhar uma outra bolsa de estudos. Fui estudar fora lá nos Estados Unidos também, uma universidade super boa lá. Durante a minha pesquisa, entre o primeiro e o segundo ano, eu visitei 20 dos municípios com os menores DHs do Brasil para conhecer a realidade das escolas públicas em cada um dos lugares do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. E isso me faz defender com muito mais força as crenças, né, e as convicções que eu tenho quando eu olho os grandes números. Porque quando eu vejo, né, os recursos que são investidos na universidade e onde eles poderiam estar sendo investidos, né, para mim é muito claro que a gente tem distorções enormes. E se eu estou entrando na política hoje, né, e depois disso eu trabalhei com educação pública por alguns anos, auxiliando vários governos em diversos estados, né, eu estou aqui por uma missão, buscando servir. E beleza, o salário é bom. Não consegue ouvir, igual animal, não consegue ouvir. Não consegue ficar relinchando. Calma, Arthur. Vai tomar mais processo, Arthur. Vai tomar mais processo, Arthur. Manda processar. Manda processar. E assim, eu vejo a política como uma forma de servir. Tanto que o salário, beleza, é alto, mas é menos que eu já ganhava no passado. Então assim, e eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade cada vez mais. E se pudesse até dar, porque essa foi uma provocação, que é uma provocação que visa constranger. Então eu queria passar uma mensagem, busquem também traçar esse caminho que a gente está traçando. Busquem representar as pessoas, botar o nome na urna e se candidatar. Porque só assim, só com pessoas bem intencionadas, que querem de fato servir, que a gente vai mudar esse país. Então é isso que a gente precisa mudar. Então era só essa observação, porque eu acho que é muito importante. Né? A gente tem uma rejeição muito grande aos políticos, por uma série de motivos e com razão, mas a gente tem que começar a mudar a chave. Porque se a gente continuar achando que política é sempre a mesma coisa e duvidar daqueles que estão chegando agora, que estão tentando fazer um trabalho sério, a gente não vai criar o espaço para que pessoas como vocês também queiram entrar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Érica, eu sou servidora aqui da Unicamp, servidora técnica administrativa. E, assim, a CPI, ela é um instrumento que o Legislativo pode realmente utilizar, mas tem que ser utilizada de forma séria, não como uma forma de pressão. Porque a forma de pressão é o debate junto à comunidade. Então, eu acredito que primeiro deveria ter debate junto à comunidade acadêmica, servidor técnico administrativo, alunos e docentes, para depois sim abrir uma CPI. Afinal de contas, a CPI é quando você tem o quê? Dados concretos de corrupção. E nesse sentido, eu acredito que com urgência a gente já teria mais 4 CPIs para colocar em pauta. Uma delas é a dessa, que atinge o governo do estado de São Paulo, e essa não teve fila correndo lá na Leste para protocolar esse pedido dessa CPI. O outro ponto é o seguinte: quando se fala de alto salário de servidores das universidades, podem ter certeza que não são da USP, que não são da Unesp, e muito menos são... Peraí. Tem outro? Tem outro. Dá outro pra ela. Não, outro microfone não, tem que trocar de... Não tem outro microfone aí? Não. Tem pilha aí? Tem. Por aí. Fala alto. Tem um redzinho aí, um plano B?
É uma coisa só? Vai céu, hein? Caramba, o Paulo Gaspar salvou, hein, meu? Positivo pra cima. Positivo pra cima, Paulo. Foi, então. Bora. Não, peraí. Tem que conectar só Pessoal, ó, eu vou tentar falar assim, eu espero um silêncio de vocês para que a gente possa seguir aqui na conversa. Mas o fato é que os altos salários não são de USP, de Unesp, muito menos de Unicamp. Afinal de contas, nós estamos com 16% de déficit nos últimos anos. E hoje o CRUESP colocou 2,2% de aumento salarial, que é um absurdo, que não cobre nada de inflação. Nos últimos anos nós tivemos zero, inclusive, não tivemos reajuste. Inclusive, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro está fazendo servidores que já têm o tempo de aposentadoria das universidades pedirem as suas aposentadorias e sem reposição dos quadros de funcionários. Então, quando, deputado, você coloca que às vezes tem servidores que ficam 6 meses sem trabalhar, na verdade, provavelmente esse servidor está doente por conta da sobrecarga de trabalho e tem um atestado. Quando o servidor ele tem um salário alto, seja docente, seja funcionário técnico administrativo, porque a gente não pode colocar essa diferença de quem trabalha mais ou menos, porque eu considero o meu trabalho tão importante quanto o dos docentes dessa universidade. Nós temos que colocar na balança que esse servidor que está aposentando, que está no quadro de recursos da universidade, ele também contribuiu para a sua aposentadoria. Então ele não está assaltando o dinheiro de ninguém, como tem gente que quer colocar essa ideia. E a CPI da universidade, como ela tem sido colocada, ela está sendo colocada de uma forma totalmente equivocada, porque coloca a universidade como espaço de privilégio, quando na verdade as universidades públicas têm se transformado em espaços populares com a inclusão social. Nós temos quase 50% de escolas públicas. Sabe por que a companheira ali não tem o curso, não teve a bolsa dela? Por quê? Porque o governo federal, inclusive apoiado por muitos desses deputados, ao invés de investir no Plano Nacional de Educação, que colocava o pré-sal como recurso para a educação, fez o quê? Contingenciou as verbas da educação por 20 anos! Então, se for para fazer a CPI, tem que fazer a CPI nos espaços certos. Dessa forma, está totalmente equivocada e coloca os deputados, inclusive, numa posição, com todo respeito, deputado. E coloca os deputados, com todo respeito, numa posição vexatória, porque desrespeita o trabalho desenvolvido nas universidades públicas estaduais paulistas, que estão em primeiros lugares, em todos os que estão em primeiros lugares nos rankings. Mas são as primeiras a vir com uma CPI para investigar o que não se sabe. Porque eu vou investigar algo que eu tenho. Porque eu vou investigar algo quando eu tenho embasamento na minha mão. Se eu não tenho, primeiro eu vou pesquisar. Isso é o princípio básico. Então, se a função é pesquisar, a CPI, ela não cumpre esse papel. E aí sim, com todo respeito aos deputados, passa a ter um aspecto perseguidor. O que é característico de partidos como esses que compõem a mesa, que são inimigos da educação pública, gratuita e de qualidade. E nós temos que defender a educação pública, porque até hoje ela deu certo e ela vai continuar dando certo. Só não dá mais certo porque, infelizmente, deputado, partidos como os seus, os de vocês, veem a educação como um grande inimigo, porque desconstrói políticos como vocês, que, com todo respeito, não merecem que o país se despate. E eu queria saber a vocês qual é a CPI, outras que vocês têm proposto no estado de São Paulo. E no mais, Lula livre, Marielle livre! Vamos lá. Bom,
gratuito de qualidade dela foi o mais perto que a gente chegou de fechar o bingo da Assembleia aqui dentro, nesse momento. Tava faltando um bingo gratuito de qualidade. Lula tá preso, papai! Acho que vai dar bingo. Eu certeza bota medo em vocês, seus babacas! Caetano, fica calmo aí. Rodei, botaria de novo. Vamos lá. Vamos começar. A pergunta da senhora aqui, eu acho que é um perfeito exemplo do que é você gritar e não falar nada com razão. E eu vou expor aqui ponto a ponto. Pode chorar, vamos esperar a choradeira. Chora. Olha lá, chora. Chorou? Acabou a choradeira não? Nossa, como você é puto, cara. O cara falou e saiu fora, não aguentou nem a resposta. Esconde o iPhone aí, Daniel. Tá cheio de comunista aqui. Vamos lá. Ela começou falando que a CPI não deveria começar se não tivesse debate. Eu gostaria que, por favor, ela acompanhasse o que a gente fez o ano passado inteiro e justamente o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Apesar de não parecer um debate, por causa do nível que a gente encontrou aqui, isso era para ser. Tá? Chora, vamos lá, vamos esperar ele chorar. Chora mais um pouco. Tenta prestar atenção. Vamos lá. Depois ela falou que a CPI não deveria ser instaurada sem antes uma prévia pesquisa. Errou novamente. Existe uma enorme pesquisa prévia e a primeira fase da CPI, as primeiras 2 ou 3 reuniões, são de convocação de dados. Isso é o regimento interno que manda, não é o Arthur, não é o Daniel. É assim que funciona. Depois ela falou da Dersa. Né, como sei lá, eu não sei se ela ficou com medo aliás, com medo não, com aquela vontade, agora eu vou lutar, hein? Eu vou lá, cara, vou falar da Dersa, do PSDB que financia esses dois. Você assinou a CPI da Dersa? Justamente o que eu ia falar. Não só eu assinei a CPI da Dersa, como o Daniel também assinou, e mais, ficamos dormindo na porta do protocolo para protocolar a CPI da Dersa. Sabe o que fizeram? Já tinha um funcionário do PSDB lá dentro antes de abrir. Cadê o pessoal para falar isso? Não, parabéns aí que vocês ficaram dormindo lá para dar um jeito de protocolar a bendita da CPI da Dersa. Não, aí não viu, aí acha que a gente... Vamos esperar o pessoal chorar mais. Tá difícil, brother. Depois o pessoal fala, não precisa de CPI. Olha isso, brother. Não precisa de CPI. Não precisa de CPI, eu não consigo terminar uma frase. O Daniel não consegue falar que há desperdício, que alguém grita e fala assim, não, dinheiro para educação não quer desperdício. O cara nem entendeu o que está acontecendo. Depois ela falou o seguinte, se você for pesquisar altos salários, pode ter certeza que não vai ter da Unicamp nem da USP. Se não tem medo, se não tem salário, por que tem tanto medo? Se não tem super salário, por que tem tanto medo? E digo mais, uma das denúncias é de jardineiro ganhando 8 mil reais. Eu não acho que a tiazinha do cachorro quente, que paga ICMS para comprar o bendito do pneuzinho do carrinho de cachorro quente dela, tem que gastar dinheiro de imposto para pagar 8 mil reais pro jardineiro que não vai trabalhar porque é amigo do reitor. O jardineiro da Laje não tem a menor ideia de quanto ganha, mas é o seguinte, olha só. Um bom questionamento. Você sabe que é o único cara que subiu na tribuna para expor esse tipo de coisa, inclusive dinheiro de doação de campanha? Fui eu aqui, por causa disso eu tô quase perdendo meu mandato. Então, professor de matemática, antes de você querer falar que eu não posso ensinar o seu trabalho, pesquise antes de ensinar o meu também, por favor. Vamos continuar. Ela falou aqui da reforma da Previdência e do servidor público, no caso um professor que vai perder sua aposentadoria. Não, minha querida, estude a PEC. Ela tem 66 páginas com justificativa, não vai te matar. Se você ler, você vai entender que não. A minha mãe, que é professora da rede pública, não vai ser prejudicada pela reforma da Previdência. E depois... E para continuar, para finalizar, ela pegou e falou, por causa da PEC do contingenciamento que nem existe, que congelou os investimentos em educação por 20 anos. Não entendeu nada. Isso foi uma PEC do governo Temer, a bendita PEC que eu apanhei em greve de universidade, porque eu perguntava quantas páginas tinha,
que depois da PEC os investimentos em educação subiram. Então, meus amigos, eu só queria finalizar aqui dizendo que, infelizmente, a realidade da universidade brasileira, e falo isso aqui dentro, olhando no olho de vocês, é que, infelizmente, nós temos muitos bons alunos, sim, mas tem muito aluninho gastando dinheiro de imposto para ficar fumando maconha no Ceará. Acho que já foi respondido. Eu ia até dedicar mais atenção para responder. Aí ela falou Lula livre e eu perdi o tesão, assim. Agora, só um ponto da última pergunta. Eu anotei aqui, eu deixei passar, sobre o PPP. Sobre o PPP aqui na Unicamp. Opa, sobre o PPP aqui na Unicamp. E aí o exemplo já foi citado do Inova, do Encamp. Tem várias parcerias com empresas. Por exemplo, engenharia de alimentos tem parceria com a Cargill. Enfim, tem algumas coisas que a gente acompanha. Não tão com profundidade, mas a gente sabe que tem. Então, beleza, a gente está mais ou menos por dentro. Ainda tem que se aprofundar muito mais, mas a gente está acompanhando. Então, era mais esse ponto que eu deixei da última pergunta. Agora a gente vai rapidinho. Agora a gente vai para as considerações finais, né? Cada um vai se despedir. Aí, Alu, não sei se eles vão ficar aí depois, se quiser conversar, provavelmente não, que o pessoal tem que ir embora. Mas pedir paciência aí para as considerações finais, tá? Vamos começar com o Daniel e com o Arthur Político. Você tem que as imagens de live ficam nisso. Será que... Não, pessoal, só queria, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Unicamp Livre por ter organizado. Foi muito massa. Deputadinho, aluno bom, vai fazer 183 mil votos na urna, depois você vem falar comigo. Pessoal, aqui ó, a gente tem uma premissa. Que é de melhorar a situação das coisas. A gente não pode se acostumar ou aceitar as coisas do jeito que estão. A gente pode discordar do nosso ponto de vista. Vocês só são evidência que aquilo que a gente quer fazer está indo na direção certa. Está muito claro depois dele. E para todos aqui que quiseram ouvir, que quiseram discutir, eu queria deixar portas abertas do Gabinete de São Paulo, Gabinete 2073. Venham discutir com a gente, venham acompanhar nosso trabalho. Aqueles que ainda não acompanham, acompanhem depois Facebook, Instagram, tudo mais. É Daniel José BR, super simples, Twitter, tudo. Porque daí a gente pode conversar e a gente faz o maior esforço para estar sempre conversando com todo mundo, para estar debatendo de um jeito sério, usando dados, fatos, evidências e não só opiniões vazias. Então, só para terminar aqui, eu queria agradecer a atenção de cada um de vocês, o respeito da maioria de vocês e dizer que a gente está junto aí para melhorar as universidades de São Paulo e para melhorar o estado de São Paulo. Valeu, obrigado, pessoal. Acho que eu não tenho muito que as pessoas queiram ouvir mais do que eu vou falar, mas, de novo, falando a mesma coisa que o Daniel falou, eu agradeço muito o respeito da maioria e principalmente a Unicamp Livre que promoveu isso daqui. Eu acho que é muito importante que a gente consiga falar mais sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que alguém aqui ouviu toda essa bagunça e falou, puta, eu vou questionar o que eu acreditava antes. Não só isso, os vídeos que eu vou produzir depois, eu agradeço ao pessoal da Lacração por isso. Vai virar muita gente. Muito obrigado. Foi comentado sobre a questão da CPI, o Unicamp Livre já comentou sobre esse assunto. Foram citadas 5 CPIs. A CPI das universidades públicas, a CPI do pet shop, essa não fazia o menor sentido que tivesse, a CPI do táxi aéreo, a CPI da barragem de Americana, essa faz um pouco de sentido. O quê? É só assim que fica na lista, pô!
São as 5 que tá na lista. São as 5 que tá na lista. Você quer ver? São as 5 CPIs que estão na lista. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, cara.